Pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para repartir o pão. Irmãos e irmãs, o nosso combustível é a fé. Por isso viemos de muitas partes, de carro, de ônibus, de carona, a pé. Estamos aqui, os bispos, os sacerdotes, o diácono, os seminaristas, os religiosos e religiosas, e vocês todos. Quero saudar na pessoa dos nossos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, todos os leigos e leigas em cujo ano estamos, agradecendo imensamente a cada um pelo bem que faz nas suas comunidades, colocando ali os seus talentos, seus dons, a sua fé a serviço dos seus irmãos que estão ali, que vivem ali, que são igreja ali. Estamos na solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O dia da instituição da Eucaristia é a Quinta-feira Santa, que nós já vivemos no hoje da nossa liturgia. Este dia, esta solenidade quer recordar-nos a instituição, como nós cantamos na sexta estrofe da sequência desta festa. Estamos recordando o dia da instituição, para nós não esquecermos o que o Senhor lá fez por nós e como Ele quis, no seu amor, permanecer conosco para sempre, exatamente ali, nos sinais que expressam a nossa necessidade de comer para viver. Por isso, se não comemos do corpo e do sangue do Senhor, não vivemos nele, não vivemos nossa fé, não damos conta da nossa missão. Ao redor dos séculos 12, 13, 14, quando nasceu e cresceu esta solenidade que celebramos, qual era ali o cenário eucarístico? Olhar ou comer a Eucaristia? Perguntavam eles. E a resposta era: olhar, basta olhar, somos indignos para comer. Queria-se dar solenidade ao sacramento mais salutar e o maior de todos os milagres de Cristo, usando palavras de Santo Tomás de Aquino. Queria-se dar visibilidade pública, e não apenas nas penumbras internas das igrejas, a fé da igreja na presença real, verdadeira, substancial de Cristo na Eucaristia, na igreja e no meio da humanidade. Queria-se ainda responder à incredulidade nesta presença sacramental de Jesus nos sinais do pão e do vinho. Milagres eucarísticos daquela época são resposta de Deus às dúvidas e incertezas acerca do mistério da presença. A Eucaristia é singular conforto que Jesus deixou para os que se entristecem com a sua ausência, ensinava Santo Tomás. E havia quem não enxergasse nos sinais do pão e do vinho sinais de uma presença. O que nos ensina hoje
o mistério desta presença, para que não incorramos nos erros e nas incredulidades de outrora. O que nos ensina hoje o mistério dessa presença? O que significa celebrar Corpus Christi? A que realidade atual vem de encontro esta solenidade que celebramos? A que ela quer responder ou iluminar no hoje da nossa fé? Partamos do título da solenidade: Corpo de Cristo, Corpo do Senhor, Corpus Domini. Corpo do Senhor é a Eucaristia, corpo do Senhor é a igreja. Comungar um é comungar o outro. Se queremos a comunhão eucarística, devemos querer a comunhão eclesial. A Eucaristia esconde e revela o corpo de Cristo, esconde a presença e revela o corpo visível. Por que a comunhão no pão não gera comunhão de vida entre nós? Por que comemos do pão e nos dissolvemos em discórdias, divisões e brigas? Por que comungo a Eucaristia na intimidade de minha fé e não faço crescer a comunhão do corpo do qual eu faço parte? Por que a Eucaristia não faz crescer o senso eclesial e as instâncias de comunhão na igreja? Talvez porque a estejamos comendo pensando em nossa fé pessoal e esquecendo nossa fé eclesial e comunitária. As três leituras de hoje falam de aliança. Eucaristia é o sacramento da aliança. Aliança é pacto, é contrato, é vínculo, é matrimônio. Somos a igreja de Deus, somos a igreja do Cordeiro, esposo da igreja. Na leitura do Êxodo que ouvimos, houve uma aliança: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Não podíamos esquecer essa frase. Faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. E o povo foi aspergido com o sangue desta aliança que foi feita com o Senhor. Na carta aos Hebreus lemos que o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. E Cristo é o mediador desta nova aliança, a saber, a aliança que nos empenha em purificar as consciências das idolatrias e servir a Deus. Purificar-nos das idolatrias e servir a Deus. No Evangelho de Marcos, Jesus se oferece no pão: tomai, isto é meu corpo, e no vinho, isto é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, diz a tradução. Em favor de muitos. Fazemos parte destes muitos? Faremos se tomamos parte na aliança do Senhor. Hoje podemos e devemos nos perguntar: com quem fizemos aliança? Com quem sentamos para comer a nossa Páscoa? A quem obedecemos? Estamos fazendo o que e amando de quem?
com quem fizemos aliança. Eis, irmãos e irmãs, o incômodo a que esta solenidade quer nos levar. Olhando o mundo, a política, as relações, as pessoas, a própria igreja, não deveríamos nos perguntar com quem fazemos aliança? Com quem? Se nossa aliança é com Deus, que é comunhão em si mesmo e que se faz comunhão eucarística, por que estamos tão divididos, tão fragmentados, tão individualistas, tão personalistas na fé? Me permitam dizer o que eu soube antes da procissão. Por que a gente briga até para fazer tapete de Corpus Christi? Por que estamos preocupados com normas e minúcias litúrgicas para celebrar corretamente a Eucaristia? Comungar na boca ou na mão, de joelhos ou de pé, se caíram ou não pequenos fragmentos, se adoramos ou comungamos, se celebramos em português ou em latim, e não com a comunhão com o corpo do Senhor no sacramento e na igreja. Quem come Jesus deveria se preocupar, é com isso mesmo? É com essas miudezas mesmo que nós tínhamos que nos preocupar em relação ao mistério da Eucaristia? Não haveria preocupações mais edificantes que expressariam mais e melhor a nossa aliança com o Senhor? O Senhor que está no sinal do pão e do vinho não poderia deixar de estar se a boca, o chão, o fragmento não forem dignos dele. Se é potente para estar, é igualmente potente para não estar mais, segundo o juízo dele e não o nosso. Um santo dizia que Deus não precisa de quem o defenda. Agora, precisam de defensores aqueles nos quais Deus habita e sofre e chora e padece. Gastamos cansaços com coisas pouco importantes. Pouco, não 100. Nosso mundo e nosso tempo andam fazendo alianças erradas. O espírito deste tempo tem roubado Deus, matado Deus, exorcizado Deus e não o demônio. Precisamos voltar à aliança nova, do sangue do Cordeiro, da última ceia. Enquanto nossas alianças forem com pessoas, com ideologias, com partidos, com classes, com sistemas, elas serão alianças velhas, caducas, perversas, idólatras, diabólicas, porque dividem. A Eucaristia tem poder de unir. Quem está com o Senhor deseja, constrói, busca com fadiga a unidade. Quem se compraz, quem cria, quem estimula a divisão, este perdeu o senso eucarístico da fé. Nosso tempo deseja e constrói a agonia e a morte de Deus, da fé, da religião, da fraternidade universal, das bases terrenas do reino de Deus. Comungar e fazer memória da aliança nova é pôr os olhos e os corações em Deus, é aprender do Senhor, é servir ao Deus vivo, é fazer tudo que o Senhor disse, é comungar do pão que os outros discípulos comeram e não do pão que Judas comeu, pão que fez pensar só nele, que o fez comungar o diabo, que levou à morte de Jesus, que o levou à loucura,
ao desespero, ao suicídio. Nosso tempo, irmãos e irmãs, carece de esperança. Deus é nossa esperança. A aliança fiel com Deus sustenta nossa esperança. A aliança fiel com Deus sustenta a nossa esperança. Entraremos também em loucura, em desespero, em suicídio, quando nós tirarmos os olhos de Deus, que é fonte de toda a nossa esperança. Nele, como Abraão, esperamos contra toda esperança, e com a força que vem dele, lutamos, debatemo-nos, cansamo-nos, para que não roubem as nossas esperanças, para que não roubem-nos o reino. Perder Deus é perder toda a esperança, é cair no individualismo que isola e mata as pessoas, os grupos e a igreja. As lideranças do nosso país precisam aprender de Deus, da doutrina social da igreja, do evangelho, da Eucaristia, que se parte sem se perder. É preciso construir o mundo do jeito de Deus, e não segundo idolatrias ou ideologias. É preciso perguntar sempre a quem criou o mundo o para que o criou. Quem preside as origens é quem põe as finalidades. Porque o nosso mundo esqueceu-se de Deus, mergulhamos na desordem, na bagunça, na divisão, nas intrigas de pessoas, de grupos, de partidos. Estamos esfacelados demais, fragmentados demais, descosturados demais. E é exatamente isto que a Eucaristia quer causar em nós, o contrário. Ela quer costurar nossas diferenças, fazer-nos conviver como diversos, uns pelos outros, com os outros e jamais contra os outros. Precisamos aprender da Eucaristia, que se divide sem se perder, que se esfacela sem se arrebentar. A Eucaristia constrói unidades na igreja e fora dela. Nada de gnosticismo, como diz o Papa. Nossa razão precisa de Deus e da fé. Nossa inteligência soberba e onipotente não salva ninguém, não governa ninguém, nem o país, nem as famílias, nem a igreja. Nossa salvação não está no conhecimento de Deus. Nossa razão precisa da fecundidade e da iluminação da fé, do temor e da reverência a Deus. Nada de gnosticismo, nada de razão soberba, nada de pelagianismo. Isto é, nossa vontade não é soberana, não é poderosa, não nos salva sozinha, não nos converte sem Deus. A nossa vontade é muito flexível. Precisamos da graça que inunda, transfigura e otimiza nossa vontade inicial, incapaz de perseverar no bem sem o auxílio de Deus. Nada de pelagianismo. Nós podemos pouco. Deus realiza o impossível em nós. A nossa vontade boa, positiva, é apenas inicial. E sem graça e sem Deus,
é apenas uma vontade inicial fugaz, como o vento. Termino convocando a todos para nunca deixarmos de pensar eucaristicamente. Somos muitos, mas formamos um só corpo, como muitos grãos formam o único pão que se torna a Eucaristia. Na igreja, na sociedade e até na greve dos caminhoneiros, percebemos que, como lembra o Papa Francisco, estamos todos relacionados, estamos todos conectados. Uns afetam os outros, uns dependem dos outros. A falência ou a greve de uns é colapso de outros. Pensemos coletivamente, tomemos decisões que resguardem a totalidade. Não esqueçamos que somos um corpo. E é preciso, portanto, irmãos, que a gente vença todo individualismo que exclui e vivamos sempre uma fé includente, que constrói pontes, que reconhece o valor de cada um, a importância de cada um, o bem de cada um. Corpo de Cristo é a Eucaristia. Corpo de Cristo é a igreja. Corpo de Cristo é a humanidade que sela com Deus uma aliança de obediência, de serviço e de fidelidade. Nessa noite, diante do mistério da Eucaristia, eu os convido a crer. Crer porque a Eucaristia é coisa de Deus, é ação de Deus. Eu os convido a crer. E em segundo lugar, eu os convido a silenciar. Silenciar diante do mistério que nenhuma palavra pode traduzir. Crer e silenciar. É aí que haveremos de penetrar um mistério que a razão sozinha, que a palavra sozinha não é capaz de entender. Crer e silenciar. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Creio, Senhor, mas aumentai